viveu exacerbadamente essa vida, ele usou exacerbadamente essa vida. Cabra valente, destemido e corajoso. Diz sempre que é do norte e enfrenta toda sorte de perigo perigoso. Aquele cangaceiro da poesia tinha um cangaço da ternura também, do afeto. Que o Cláudio fazia isso, ele agregava as pessoas, né? E é só basta olhar o que era o stand do escritor paraense, depois da jornada com o Cláudio. O amor que ele tinha pela literatura, então era isso que melhorava as dores dele. A Praça da República, né, que nós temos a banca do escritor paraense, ele gosta muito de lá, ele gostava e gosta, né? Eu tenho certeza que ele está muito feliz, porque eu dei continuação a esse serviço dele, o trabalho dele. A gente começou, né, indo devagar, até que a gente conseguiu um ponto, levávamos todos os livros, né, porque um metro por um metro de banca, então a gente tinha que estar todo domingo colocando novos livros, né? Começou bem pequenino, era um standzinho bem pequenino no mesmo espaço, e ele foi crescendo. Ultimamente já estava bem maior, né? Por conta da necessidade, porque no começo era só nós mesmos, aí depois foi chegando mais. Se um dia nós se gostássemos, se um dia nós se querêssemos, se nós dois se empairassemos, se juntinho nós vivêssemos, se juntinho nós morássemos, se juntinho nós dormíssemos, se juntinho nós morrêssemos. Se pro céu nos assubisse, porém se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse, te dizer qualquer tolice. E se eu me arrediasse, e se tu comigo insistisse para que eu me resolvesse, e se a minha faca eu puxasse, e se o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem. Banca do Escritor Paraense, onde a literatura se encontra. Articulava com o Ceará, com vários estados, ele articulava e trazia muitas vezes outros poetas para confraternizar com a gente. Na primeira feira que a gente conseguiu reunir uma gama grande de escritores do interior, trouxe uns 10 escritores cametaenses para fazer parte do stand. E foi um momento lindo, porque nós trouxemos gente de Cametá, de Capanema, Marabá, tá entendendo? E era sempre uma festa, porque estar na banca era um encontro com todo mundo, né? Era como se fosse uma feira, uma mini feira, todo domingo. Sou muito grata ao Cláudio, porque nesse mesmo tempo eu passei a atuar na área de contação de história. E o Cláudio, ele abriu muito espaço dentro do estande dos escritores paraenses para as contadoras de histórias. Eu cresci muito nesse processo, né? E outras pessoas também vieram, perderam a timidez e avançaram muito nessa área da contação de história. E isso fez a gente ficar bem melhor, né? Feira do Livro para mim sempre foi bacana, aquele espaço foi bacana. Eu já me preparava para a feira, já fazia livro, fazia uma certa tiragem, porque eu sou autor independente, então eu tinha que tirar dinheiro do bolso, que não tem recurso. Mas eu sabia que ia vender. E aí o processo mágico era esse. Geralmente os livros vendia bastante e geralmente um dia antes ou quase num dia já não tinha mais livro para próprio lançamento. E o espaço do estande Escritor Paraense e a própria feira Panamazônica do Livro era um espaço para vender livro. Como eu já tinha uma certa amizade com o Cláudio, que estava coordenando o stand, e também comecei a fazer amizade com alguns autores, eu fazia questão de ir para a feira todo dia. Estar ali no stand da literatura paraense era mesmo um campo de presença, de afeto, e tudo ele tinha esse cuidado, né? Foi a primeira pessoa que eu vi preocupado com atendente em Libras. O Cláudio criou uma coisa que eu acho bonito entre nós, que para mim é algo que eu acredito. O stand do escritor paraense, pelo laço fraterno que ele criava, ele de algum jeito tornava o escritor algo que se aproxima de algo de dizer: não, isso aqui não é um espaço sagrado, o escritor não é nada disso, né? O escritor não é esse privilegiado, esse ser erudito. Não, o escritor é um trabalhador, é um sujeito da linguagem, é um operário da linguagem. Eu achava bonito isso, que dava uma certa desimportância
ao ego do escritor, da escritora, porque o stand era um campo muito fraterno, era um campo muito dos encontros. A gente encontrava vários escritores lá e se abraçava e conversava e também aproveitava para adquirir a literatura. E essa lógica do stand, ela é bacana, porque tu tem um encontro tanto com as pessoas que vão para ver outros autores, e tu pode divulgar o teu livro, ou com pessoas direto que compram o teu, ou que já sabem do teu trabalho, mas não te conhece. O stand e a banca são tão importantes nesse processo que dentro da rede de bibliotecas a gente incluiu a criação do stand de escritores paraenses, porque não havia essa discussão aprofundada dentro das bibliotecas, né? E hoje, com essa inclusão, com esse fortalecimento da literatura paraense, a gente também, dentro dos nossos projetos, decidiu, na justificativa, incluir o fortalecimento dessa nossa identidade amazônica, né? Que é indígena, que é africana, e a gente precisa fortalecer cada vez mais essa nossa identidade, né? Muitos de nós preferem buscar o reconhecimento do seu povo pelo olhar do colonizador. Ah, meu pai é de Portugal, é de outro país, né? Em detrimento da sua própria origem, né? Que é aqui, de Mairi, né? Que é o nome de Belém, que é o nome indígena, Pindô-Maranhã, que é a Amazônia. Se um dia o Cláudio e todos os segmentos dele, a partir da literatura dele, dessa palavra literatura dele, todos os segmentos, a formação de leitor é o esplendor do sol, sabe? O Cláudio é um formador de leitor. A questão da praça, de estar lá religiosamente a partir de 4 da manhã, né? E sair de lá com fome 2, 3 horas da tarde, né? Aquela religiosidade lá de estar lá domingo. Às vezes ele falava assim, e nunca, com lamento, não vendemos absolutamente nada hoje, mas o conforto de que a partir dali viriam resultados, não exatamente para ele, porque você não forma leitor por imediato. Nós temos hoje um índice de um leitor livro ano. Quando tira a Bíblia isso é dado do IBGE. Quando se tira a Bíblia, aí o negócio cai lá para baixo. Então o Cláudio tinha uma visão muito mais além. Ele vai fazer leitor, que essa história pode não ser para ele, não era para a gente que estava do lado, mas é para um escritor que vem adiante. Ele me levava para todo canto, na verdade é isso, né? Ele me levou para aquela escola da Platinha que eu não conhecia, me levou para Orem, para o Barca das Letras, foi ele que me introduziu em todo canto, cara. Eu estou te falando, eu não era nada, eu não era ninguém. Depois que conheci o Cláudio, as coisas começaram a acontecer. Porque o Cláudio não é olha, prazer e tal. Ele acaba de uma forma ou de outra se incorporando à nossa vida. Eu conheci o Cláudio através da Thelma Freitas, que é tia dele. Eles iam lançar o livro de crônicas comemorativo aos 400 anos de Belém. E ela conhecia meu trabalho e falou, poxa, vai lá com ele, conversa que talvez você consiga publicar alguma coisa. Eu fui na Praça da República procurar o Cláudio, e aí ele me disse, olha, nós já estamos fechados com o livro de crônicas e não dá para você entrar agora mais, né? Já havia encerrado mesmo. Mas depois a gente vai trabalhar junto com certeza. Foi rápido esse primeiro encontro. Posteriormente, eu escrevi o livro Cucrânio Camaleão, né, que é a história do povo Caiapó. E voltei, já com o livro pronto, isso muito tempo depois, para mostrar ao Cláudio. Ele nem lembrava mais de mim, né? Mas me recebeu lá na Praça da República, naquele monte de gente. Me recebeu
eu falei sobre o livro, falei que queria publicar. Ele pegou o original da minha mão, fez assim, entregou para o Caio, que estava sentado atrás do carro. O Caio pegou os originais e por aí ficou. E o Caio começou a ler imediatamente ali. O Cláudio não deu a mínima. Quando o Caio terminou, o livro não é tão extenso, o Caio voltou para o Cláudio e falou: pai, vamos publicar. Depois do almoço, já em casa, ele mesmo leu e aí me ligou: Zumba, vamos publicar. Foi tudo no mesmo dia, foi rápido, né? E o livro, com esse livro, O Cucrã e o Camaleão, ele criou o selo Senta para Ler. O Cucrã e o Camaleão é o primeiro livro do Senta para Ler. E o último livro desse selo é a história do Zóio Moisés e a Cobra Papagaio, que é um cordel meu também. Então, eu abri e fechei essa série de livros do selo Senta para Ler. Foi assim que eu conheci o Cláudio Cardoso.